Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste, e esse é o nosso canal de estudo, e você é muito bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por você estar aqui, por você ter escolhido, tomado essa decisão em busca do conhecimento acerca do Senhor, acerca da palavra do Senhor. Isso é muito bom. Eu quero fazer uma oração. Hoje nós vamos começar com uma aula de escola bíblica muito especial, mas já nós vamos falar sobre isso. Deixa eu orar. Pai, obrigado por mais um dia. Nós queremos te agradecer, Senhor Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de podermos mais um dia juntos, mais uma semana, Senhor Pai, nos reunir aqui, Senhor Pai, de forma online, para poder falar acerca da Tua palavra, para poder buscar o conhecimento que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse período que nós vamos passar aqui aprendendo acerca do Senhor. Abençoa, Senhor Pai, aqueles que me ouvem agora das suas casas, dos seus carros, dos seus trabalhos, nos vendo, Senhor Pai, através dos seus smartphone, tablet, televisão, computador. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que o Teu conhecimento alcance cada um, aquele que tiver desejo, que desejar por mais o Senhor, que o Senhor possa encher, Senhor Pai, conforme a sede de cada um. Em nome de Jesus, fica conosco, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós retornamos às nossas aulas de escola bíblica, aqui do ano de 2024, hoje, terça-feira, dia 26 de março de 2024. É um prazer ter você aqui, numa semana tão especial que estamos vivendo. Nós estamos vivendo a Semana Santa, né? A semana que antecede aí o domingo de Páscoa, sexta-feira santa, domingo de Páscoa. E é sobre esse tema que nós vamos estudar nesta manhã. Nós vamos falar hoje, o tema da nossa escola bíblica é os últimos dias da vida de Jesus. Como foi os últimos dias aqui, até antes da morte dele. Nós vamos tratar aqui como foi cada ponto dos últimos dias dele. Antes eu quero fazer uma breve explicação para você que chegou no nosso canal e aí se interessou pelo nosso estudo. Esse canal é um canal direcionado aos membros da nossa igreja, né? Igreja do Nazareno, Comunidade Leste, mas você que caiu aqui nesse vídeo também é bem-vindo aqui, tá? Nós vamos falar aqui cerca de 30, 35, no máximo 40 minutos. É o período, é a duração da nossa aula e você pode ficar conosco. Já quero também fazer um pedido para você, tanto os membros da nossa comunidade, como você que chegou nesse vídeo. Compartilhe esse conteúdo. Clica aí no gostei, ou se não, deixa um comentário, se você tiver um pouquinho mais de tempo, deixa um comentário, faça uma pergunta, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e vai fazer esse estudo chegar para mais pessoas. E aí você vai então ser um missionário digital. Faça isso. Vou dar uns segundinhos aí para você copiar esse link, mandar para um familiar seu, mandar para um grupo da família, mandar para um amigo que talvez quer conhecer mais acerca da palavra de Deus, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Mande aí para ele. E aí, mandou? Vamos lá? Vamos então dar início na nossa aula de escola bíblica sobre o tema Os Últimos Dias de Jesus antes da sua morte. Então eu já falei isso no início, nós estamos vivendo a semana a qual nós, os cristãos, chamamos de Semana Santa, a última semana de Jesus antes da sua morte. E para nós, com certeza, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo a semana, as datas, e a Páscoa e a Sexta-feira Santa, as datas mais importantes e mais relevantes para nós cristãos. Porque nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo, vamos declarar que Cristo vive. Mas antes disso, essa aula, querido, vai ser dividida em duas partes. Então a primeira parte nós vamos tratar do domingo, que é conhecido como o Domingo de Ramos, que foi o domingo que passou agora. Hoje é terça, então o domingo que passou, Domingo de Ramos, nós vamos tratar até sexta-feira, que foi a crucificação de Cristo. Depois, na próxima semana, nós vamos falar sobre a Páscoa. Vamos falar o significado da Páscoa, da onde surgiu. Páscoa é só depois que Jesus morreu. Páscoa estava no Antigo Testamento. Explica para mim, nós vamos aprender isso aqui na próxima aula. Mas vamos nos concentrar nessa aula.
Nós vamos usar o texto, né, o livro do evangelista Marcos, o Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, a título de curiosidade para você, ele escreveu 5 capítulos do seu livro falando sobre os últimos dias de Jesus, começando no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14 e 15. Então são 5 capítulos. Então, levando em conta que Marcos escreveu 16 capítulos, então quase 1/3 do seu livro, ele Marcos falando sobre a narrativa em especial dessa semana que estamos vivendo, os últimos dias de Jesus. Amém? Vamos lá, então, vamos tratar sobre o domingo. Como que foi o domingo que antecede a Páscoa? Foi domingo passado, domingo de Ramos. Então, no domingo aconteceu a entrada triunfal de Jesus, que é aquilo que algumas pessoas chamam de domingo de Ramos, né? Que Jesus, então, ele entra pela cidade de Jerusalém, montado no lombo de um jumentinho, né? E as pessoas estavam lá com alguns ramos e começavam a clamar a ele, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, esse foi o acontecido mais marcante do domingo. Teve alguns outros, mas nós vamos falar apenas alguns dos mais marcantes. Então, Marcos capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Então, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou algum homem, soltai e trazei. Deixa eu só regular aqui o nosso cronômetro para a gente ficar preso, a gente não sair, não fugir muito do tempo, né? Então, esse foi o acontecimento do domingo, conhecido como Domingo de Ramos, né? Então, aqui no capítulo 11 em diante, ele vai falar, Marcos vai narrar Jesus, como que Jesus falou que tinha que ser feito. Ele falou: você vai encontrar um jumento e vocês tragam para mim. Inclusive, esse era uma profecia que, essa narrativa, esse fato que aconteceu, era uma profecia que foi profetizada por Zacarias. Está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, o profeta Zacarias diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. Então aqui Jesus estava apenas cumprindo aquilo que já havia sido profetizado através do profeta. Beleza? Esse foi o fato do domingo. Nós vamos agora para o fato da segunda. O que Jesus fez na segunda? Então na segunda-feira, logo pela manhã, quando Jesus acorda, né? Marcos capítulo 11, versículo 12 e 13 narra isso, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, um fato que acontece na segunda-feira é que Jesus amaldiçoa a figueira, uma passagem que muitos de vocês conhecem, né? Jesus chega ali com fome, aquela figueira denunciava que ela tinha figos, apesar de não ser época de figos, mas as folhas denunciavam que havia figos, e ele chega e não tem figos, e ele amaldiçoa a figueira. Queridos, por que é importante esse tipo de conhecimento para nós? Porque muitas vezes nós lemos os evangelhos, nós vemos acerca da vida de Jesus, mas como nós estamos descontextualizados do tempo, né? Nós não sabemos em que tempo que aconteceu, muitas vezes nós lemos sem essa compreensão. Então agora você está tendo conhecimento, essa passagem que Jesus amaldiçoou, então a figueira foi antes, né? Semana antes dele ser crucificado, dias antes dele ser crucificado, foi na semana considerada Semana Santa, chamada por nós de Semana Santa, sim. Então agora nós estamos colocando você dentro do tempo, certo? Então é um conhecimento muito legal. Segundo o Evangelho de Marcos, é nessa segunda-feira que Jesus expulsa os vendedores do templo, né? Marcos também vai narrar sobre isso. Jesus então entra em Jerusalém, volta para Jerusalém, né, de Betânia, saíram de Betânia e foram para Jerusalém. E aí lá ele entra no templo e expulsa os vendilhões, aqueles que faziam comércios, os cambistas do templo, também é um texto que você conhece.
Os primeiros dias aqui, domingo, segunda e terça, não são dias assim que nós vamos nos atentar muito a detalhes, nós vamos nos atentar aos detalhes de quinta em diante, tá bom, queridos? Então nós estamos passando um pouquinho mais rápido sobre esses dias aqui, mas para você poder entender o que Jesus fez. Bom, na terça-feira, então, que seria representado pelo dia de hoje, eles passaram novamente pela figueira e viram que ela estava seca. Então no dia seguinte, eles estão saindo para uma outra região, eles que eu falo é Jesus e seus discípulos, e eles veem, então, Pedro chega para aquela figueira e viu que aquela figueira realmente estava seca. Um dia antes, Jesus tinha amaldiçoado ela, ó, ninguém mais vai comer fruto de ti, porque ela estava ali mostrando uma aparência de ter fruto, não tinha. Enfim, não é o caso aqui agora ficar explicando esse texto, apenas dizer o que Jesus fez nessa semana. Então, Marcos capítulo 11, versículo 20 e 21, vão dizer, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes. Então, Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ali eles começam a tecer um diálogo, né? Jesus fala, ó, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para esse monte, saia daqui, vai para lá. Enfim, eles começam a conversar acerca da fé. Nesse mesmo dia, Jesus ensina no templo, Marcos capítulo 12, vai narrar muito sobre isso. Ele passou o dia ali ensinando no templo acerca de várias coisas. E nós vamos então passar para quarta-feira. Para quarta-feira, que seria o quarto dia. Beleza? Quarta-feira, então. Lembrando, queridos, olha só, essa observação é muito importante para você poder entender. Nós aqui no Brasil, nós contamos o dia da meia-noite, né, até as 11h59 do outro dia, certo? Então começa o dia 0 hora até as 23h59. Para o judeu, a contagem do dia é diferente. Para o judeu, às 6 horas da tarde, quando o sol se põe, já começa um novo dia. Para ele já é um novo dia. Então o dia vai das 6h01 até às 5h59. Às 6 horas já começa, 6 horas da tarde, às 18 horas, para nós, já começa o outro dia para eles, que seria começa as vigílias da noite, né? Então é importante você saber isso, para você ficar sintonizado aqui no que nós estamos falando, tá bom? Então olha só o que acontece na quarta-feira, que os fatos mais relevantes aí da crucificação começa-se a acontecer, que vai desembocar ali na crucificação, começa-se a acontecer na quarta-feira. Foi na quarta-feira que Judas Iscariotes conspira para entregar Jesus. Então olha só o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, o folgaram e prometeram-lhe dar-lhes dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então foi aí na quarta-feira que Judas já se articulou para poder entregar Jesus. Foi na quarta-feira que Judas já tramou como que ele ia fazer, ele combinou, e aí ele buscava uma oportunidade para poder entregar Jesus. Nesse dia, provavelmente, Jesus passou o dia em Betânia, porque ele passa o dia, e é nesse dia aqui também que acontece algo que você já deve ter lido na Palavra de Deus, quando ele está na casa de algumas pessoas, e uma mulher chega então e quebra ali o vaso de alabastro, né, uma passagem bem conhecida, e deita ali sobre os pés de Jesus um nardo valiosíssimo, um nardo puro, valiosíssimo para a época, enxuga ali os pés de Jesus com o seu cabelo. Então foi nesse dia também esse acontecido, foi na quarta-feira. Beleza? Vamos lá, passando então para quinta-feira, o nosso tempo está correndo, nós vamos nos atentar mais aos detalhes da quinta e da sexta-feira da crucificação. Então, na quinta-feira, acontece a última ceia, né? Foi a última ceia de Jesus. Lembrando que na quinta-feira era o primeiro dia que eles comemoravam a festa dos pães asmos. Depois nós podemos falar mais detalhes sobre isso. Mas era uma festa que durava alguns dias e na quinta-feira era o primeiro dia. Então Jesus já estava comemorando a Páscoa
na quinta-feira, né? Então, ele dá uma direção para os seus discípulos. Durante essa quinta-feira, ele diz para os seus discípulos, olha, vai e busque, procure um lugar que eu vou orientar vocês, onde nós vamos fazer a nossa ceia. Nós vamos celebrar a ceia, vamos fazer a comemoração. Então, durante o dia, nessa quinta, os discípulos passam indo atrás desse lugar, preparando esse lugar. Mateus 26, 17 diz, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E aí Jesus então direciona eles, e aí a ceia acontece, tá? Então a ceia acontece na quinta-feira, ali no final da tarde. Nessa ceia, Jesus anuncia que um deles ia trair Jesus. Então ele está ali na mesa e ele começa a falar um pouco da sua morte, né? A predizer ali a sua morte. Alguns dos discípulos ficam olhando para ele, né, tentando entender o que estava acontecendo. Ele anuncia que um dos 12 ia trair eles. Os discípulos, palavra muito clara, diz que eles se entristecem, dizendo, Senhor, será eu? Será eu? Um diz, ele fala, não, aquele que me trai é aquele que coloca a mão junto comigo agora para pegar o alimento, e era Judas. E aí então, é nessa ceia que Pedro, né, que Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, nós estamos dispostos, eu estou disposto a não só ser preso, mas ser morto. E é nessa ceia que Jesus fala para Pedro, Pedro, ainda hoje, porque aqui já tinha passado as 6 horas da tarde, né, então para Jesus já era outro dia, ele falou, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então olha só o que diz Marcos capítulo 14, 17 e 18 acerca daquilo que falamos. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Após a ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras. Marcos capítulo 14, versículo 26 diz, e tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles cearam a ceia. Você certamente que está me ouvindo deve conhecer. Se não conhecer, nós podemos fazer uma escola bíblica depois só falando desse dia da ceia, como foi a ceia, mas é aquilo que nós praticamos hoje, né? Na igreja, de ceiar todo mês. Ele parte o pão e dá o cálice, aí isso é meu sangue, isso é meu corpo, enfim, aquilo que você já está acostumado a saber. Tá? E aí então aqui que Pedro diz que está disposto a ir para a morte com Cristo, e Jesus diz, Pedro, olha, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então é isso que ele diz para Pedro. Olha só, Marcos capítulo 14, versículo 29 e 30 diz, e disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu, né? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então, eles saem da ceia, vão para o Monte das Oliveiras, chega no Monte das Oliveiras, Jesus entra para dentro do Getsêmani, ele vai orar, ele chama 3 de seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Ele entra ali no meio do Monte das Oliveiras e começa a fazer a sua oração, onde ele diz, Pai, sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, né? Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Jesus, querido, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele sabia qual era o propósito e o plano dele que precisava ser cumprido. Mas a parte humana dele também tinha medo. A parte humana dele também tinha agonia. A parte humana dele também sentia dor. Então, quando ele faz essa oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele está querendo dizer, Senhor, se tiver outra maneira, que seja feita de outra maneira. Mas aí, rapidamente, o lado Deus dele, né, que ele era 100% Deus, fala mais alto, ele fala, mas todavia, seja feita a tua vontade. E aí, então, ele volta um pouquinho mais para fora da mata do Getsêmani, encontra os 3 discípulos dormindo. E ele fala, vocês não conseguem um pouco vigiar comigo?
né? Ele estava ali vivendo um momento de tensão, de agonia pelo que ele ia viver no dia seguinte, poucas horas depois. E aí ele volta de novo para orar. Na segunda vez ele volta, ele pega os discípulos dormindo de novo. E aí a palavra diz que mais uma vez ele vai orar. Quando ele volta pela terceira vez, os discípulos estão dormindo de novo. Ele fala, agora chega, vocês não conseguem ficar um pouco comigo aqui vigiando, acordado, orando. E aí logo quando ele fala isso, quando ele acaba a palavra, Judas chega naquele lugar. Sabia que ele estava lá porque eles saíram para ir para lá, saíram da ceia para ir para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. E aí Judas vai, chama os guardas e chega naquele momento com os guardas para prender Jesus. Aí nesse momento Judas dá um beijo no rosto dele, porque Judas tinha combinado, aquele que eu beijar ele afaste, esse é Jesus. Porque eles eram judeus, né? Imagino que a aparência deles eram muito parecidas, dele com os discípulos, a ponto dele se diferenciar Jesus com um beijo. E aí então ele vai e beija Jesus. Os soldados vêm para prender. Pedro então tira a espada e corta a orelha de um dos soldados, soldado Malco. Você também já deve ter ouvido essa história. Jesus então vai lá, pega a orelha, volta no lugar, chama Judas de amigo e vai então e se entrega para os guardas e ele vai preso, né? Então nós já falamos sobre isso aqui, que Pedro fere o soldado com a espada. Levaram Jesus então ao sumo sacerdote Caifás. Aqui, para nós, era a noite da quinta, entrando na madrugada da sexta, mas para o judeu já era sexta-feira, né? Então levaram Jesus preso ao sumo sacerdote Caifás. Dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro segue Jesus de longe. Então é aquela cena que talvez você também conhece, que Pedro está ali no pátio, né, dentro da casa do sumo sacerdote, e ele segue Jesus de longe, Jesus sendo acusado pelas pessoas, e aí uma criada chega e fala, você é um deles, você parece com eles. Ele fala, não sou. E aí então chega outra pessoa e fala, você é um deles, você se parece, você fala como um deles. E Pedro fala, não, eu não sou. E mais uma vez, aí chega alguém e fala, você é sim um deles. Pedro fica bravo e fala, eu não sou. E aí o galo canta e ele lembra daquilo que Jesus tinha falado, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro então sai daquela cena, né, com a tristeza profunda, mas aquela cena de martírio de Jesus continua. Então ali na casa do sumo sacerdote, pessoas, né, que era o Caifás, pessoas já começaram a acusar Jesus. Eram acusações que não eram coerentes, sem coerência, mas eles começam a acusar Jesus de uma série de coisas, isso na madrugada. Logo ao amanhecer, aí já na sexta-feira, né, logo ao amanhecer, levaram Jesus então a Pilatos. Eles pegam Jesus da casa do sumo sacerdote e levam Jesus para Pilatos. E nisso eles estavam já açoitando Jesus, batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, toda aquela cena horrenda que eu e você já conhecemos, que fizeram com o nosso Senhor. Logo ao amanhecer, levaram Jesus para Pilatos e Jesus não respondia nenhuma acusação, tanto do sumo sacerdote, quanto agora de Pilatos, que começam a fazer várias perguntas. Você é o rei dos judeus? E ele fala, você que diz, você que está dizendo isso. E aí começam a fazer acusações e ele não abre a boca para refutar nenhuma dessas acusações. Pilatos, então, por conta da oportunidade, porque era um tempo de festa, né? Jerusalém, que era a capital na época religiosa, ficava cheia de gente, então o povo vinha de tudo quanto é lugar, por conta dessa festa da Páscoa que estava acontecendo. Então ele falou, por ocasião, Pilatos diz, por ocasião da festa, então cabe a nós a dar liberdade, a soltar um dos presos. Pilatos fala isso, imaginando que aquela multidão ia pedir para soltar Jesus, porque Pilatos em si não queria condenar Jesus, porque ele não achava acusação em Jesus. E aí então a multidão paga por dinheiro, começa a dizer, solte Barrabás, que era um preso. Então ele podia soltar 2 presos. Eu tenho esse preso que é Barrabás e eu tenho esse preso que é Jesus. Qual que vocês querem que eu solte? E aí então aquela multidão começa a dizer, solte Barrabás. Pilatos então, sem saber o que fazer, fica, né, sabendo que Jesus era
um galileu, ele fala, ó, a jurisdição da Galileia está sobre Herodes. Então ele manda Jesus para Herodes, para que Herodes julgasse Jesus. Chega para Herodes, Herodes também faz perguntas, Jesus não responde, não acha acusação de Jesus. Ele devolve para Pilatos. Quando chega em Pilatos de novo, Pilatos então cede àquela pressão da população. Você conhece a cena, ele lava a mão, ele fala, estou lavando a mão do sangue deste homem. E aí então ele determina que Jesus fosse crucificado. É na sexta-feira de manhã que isso acontece. A multidão manda soltar Barrabás. Então eles vestem, né, Jesus com uma veste púrpura, lhe colocam uma coroa de espinho, levam ele para crucificar fora da cidade, um monte chamado Gólgota, que sua tradução diz que é o lugar de caveira, a própria palavra diz isso. Então, às 9 horas, aquilo que para nós é às 9 horas, para o judeu a terceira hora, porque o dia do judeu, a vigília do dia do judeu começa às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã é a primeira hora, a terceira hora é às 9. Então, às 9 horas da sexta-feira, a qual nós chamamos de Sexta-feira Santa, é que Jesus é crucificado. Todas aquelas acusações, todas aquela agonia, todo aquele martírio que Jesus passou durante aquela noite, era por conta de mim, por conta de você. Como uma ovelha muda, ele foi diante dos seus tosqueadores, não refutou nenhuma acusação, não abriu a sua boca para fazer defesa de si próprio, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que naquele momento ele estava dando a oportunidade, parar aqui que o cronômetro parou, estava dando a oportunidade para mim e para você encontrar a vida eterna. Estava dando a oportunidade para que a graça alcançasse a minha e a tua vida. Então, às 9 horas começa a crucificação de Jesus. Jesus fica crucificado por 6 horas, porque ele só vai entregar o seu espírito às 15 horas para nós, a 9ª hora para o judeu. Então, Jesus fica crucificado ali 6 horas. Marcos, capítulo 15, versículo 34 diz, e à hora 9ª, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido diz, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 37 do mesmo capítulo diz, e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Aleluia. Houve um terremoto, a terra se escureceu, a palavra diz que a terra ficou escura do meio-dia até as 3 da tarde, para nós, no nosso horário. O centurião, olhando para aquilo, quando ele dá o brado, ele expira, né, e entrega o seu espírito, o centurião reconhece que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, né? Marcos 15, 39 diz, o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos, naquela época, quando um preso era crucificado, era-se costume, quando se passava muito tempo, e lembrando que se passasse ali mais algumas horas da crucificação, já se entrava no sábado para o judeu, né? Porque lembra que nós falamos que o dia começa a partir das 6 da tarde para ele? Né? Então começaria ali já o sábado. E o judeu não faz nada no sábado, ele guarda o sábado. Então eles precisavam tirar aqueles presos de lá. Então era comum, era costume eles chegarem ali com um pedaço de pau, um pedaço de cana e quebrar a canela, os ossos da canela das pessoas que eram crucificadas. Por quê? Porque aí então o pulmão ia ficar pressionado, porque não tinha sustentação da parte dos membros inferiores, né? O pulmão ia ficar pressionado pelos ossos das costas aqui, da costela, e ia pressionar o pulmão até o preso, até o crucificado morrer asfixiado, sem ar.
Quando então aqueles carrascos, né, aqueles homens, soldados chegam para Jesus, já vê que ele está morto e não quebra os ossos, quebra os ossos dos outros dois que foram crucificados com ele. Cumprindo-se então o que disse a profecia lá de Salmos 22:17, que diz que seus ossos não seriam quebrados. Inclusive, durante todo o momento de crucificação de Jesus, durante esses relatos que nós falamos, alguns deles aqui, existem várias profecias. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, suas mãos e seus pés seriam transpassados. Salmos 22, versículo 16 diz isso. Seus ossos não seriam quebrados. Salmos 22:17. Os homens iriam lançar sorte pelas roupas do Messias, pelas roupas de Jesus. Salmos 22:18. Jesus seria rejeitado. Isaías 53:3. Ele ficaria em silêncio em frente aos seus malfeitores e acusadores. Isaías 53:7. Depois você pode ler com calma aí. Ele seria morto de forma a completar a obra expiatória pelos pecados do seu povo. Isaías 53. Ele morreria ao lado de criminosos. Isaías 53:12. E ele seria sepultado com ricos. Isaías 53:9. Por que ele seria sepultado com ricos? Porque depois que ele morre, que tiram o corpo de Jesus da cruz, um senador honrado da época chamado José de Arimateia pede para Pilatos então o corpo de Jesus. Ele vai para Pilatos, conversa, como ele tinha uma certa influência, ele era um homem rico, ele consegue o corpo de Jesus e enterra Jesus ali na sua sepultura, na sepultura que pertencia a José de Arimateia. Bom, nós falamos aqui sobre o domingo de Ramos, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o dia da ressurreição, a Páscoa, o dia glorioso para mim e para você, querido. Por que é importantíssimo nós conhecermos isso? Porque isso aqui tem tudo a ver com a graça que se estende para mim e para a tua vida. Entender a obra da salvação, entender o que Jesus fez na cruz, entender que alguém que não tinha pecado precisou passar por tudo isso no meu e teu lugar, é aquilo que vai dar todo sentido para mim e para você entender isso e aceitar então a salvação, não por méritos, não por obras, mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia de alguém que se fez pecado por mim e por você. Alguém que não tinha pecado, alguém que era homem, e Jesus sofreu como um homem. Ele era 100% Deus, mas ele era homem. Ele não tinha nada de diferente de nós. Porque talvez alguém fale, não, mas Jesus era um ser diferenciado. Sim, ele era Deus. Mas a sua parte carnal, ele era um homem. De corpo, de carne, de sangue como nós. Viveu nessa terra, não pecou. E no final do seu ministério, para cumprir o plano que Deus tinha dado, o plano perfeito da salvação, ele vai e se entrega, passa pela dor, passa pelo castigo. A palavra diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele passa por tudo aquilo, para que hoje eu e você possamos ter vida. E vida em abundância, para que hoje eu e você possamos ter livre acesso. A palavra diz que quando ele entrega o seu Espírito, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo se rasga de alto a baixo, trazendo para nós o significado que hoje nós conseguimos ter livre acesso a Deus Pai. Hoje eu e você, da minha casa, da sua casa, do seu carro, do meu carro, de onde você estiver, você pode chegar diante da presença de Deus e clamar a face dele. Olha só o que essa obra fez. Olha só o que esse homem, o que esse Senhor, Jesus, o nosso, meu, o seu Salvador fez por nós. Amém, querido? Nós vamos encerrar essa aula por aqui, que o nosso tempo já deu. Nós poderíamos ficar falando muitos detalhes aqui, mas nosso tempo não permite isso. Mas eu creio que isso que nós falamos aqui já deu para você aí um entendimento de como foi os últimos dias de Jesus. A próxima aula nós vamos tratar com um pouquinho mais de detalhe. O que é a Páscoa? Páscoa já existia? Qual era o significado da Páscoa no Antigo Testamento? Da onde surgiu?
o porquê, o que era essa festa dos pães asmos, o que significa a ressurreição de Jesus para mim hoje. Nós vamos entender mais, você não pode faltar. Na próxima terça-feira, neste mesmo canal, às 8 horas da manhã, uma aula nova falando sobre a Páscoa. Amém, querido? Eu quero fazer de novo o pedido que eu fiz no início. Se esse conteúdo contribuiu com alguma coisa na sua vida, compartilha ele, copia o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp, comenta, nos ajude, vai lá, comenta, faça suas perguntas, eu vou ficar atento, olhando, eu te respondo, ou ali nos comentários mesmo, ou se eu te conhecer pessoalmente, eu posso te chamar no teu WhatsApp, te responder, ou quem sabe podemos gravar uma aula explicando a sua dúvida, quem sabe a sua dúvida é a dúvida de outros. Deixa um comentário lá, isso vai também nos enriquecer, amém, queridos? Eu quero orar por você, pelo seu dia, pela sua semana. Hoje, terça-feira, segundo dia dessa semana tão especial que estamos vivendo. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor Pai, por nos dar a oportunidade de adquirir esse conhecimento. Senhor, mas acima de tudo, obrigado por esses sacrifícios. Obrigado por ter vivido, Senhor Pai, no nosso lugar, esses dias, Pai, de agonia. Obrigado por ter vivido no nosso lugar, no meu lugar, no lugar daquele meu irmão que me ouve agora. Pai, ter vivido essas aflições por nós. Senhor, o castigo que hoje dá paz para nós estava sobre o Senhor. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que os meus irmãos do outro lado dessa tela seja cheio do temor do Senhor. Seja cheio, Senhor Pai, da tua presença. Seja cheio, Senhor Pai, dessa consciência de salvação que o Senhor por nós conquistou naquela cruz. Pai, que durante essa semana, na quarta, na quinta, na sexta-feira santa, no domingo de Páscoa, os nossos pensamentos, uma vez mais, ainda sejam mantidos no Senhor, Pai. A ponto de lembrarmos, Senhor Pai, dia após dia, daquilo que nós não conseguiríamos fazer. Por isso o Senhor fez por nós. Obrigado. Nos deu uma semana abençoada. Nos deu uma semana, Senhor Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima terça-feira. Deus abençoe a sua vida.